Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula. Receba todo o meu amor, meu carinho e vamos aqui pensar um pouquinho, né? Mais um dia se inicia, mais oportunidade a gente tem, mais vida a gente tem para viver. Então, gratidão é a palavra de hoje e vamos lá no conteúdo. Matemática, página 122, nós vamos falar sobre medidas de capacidade. A gente já vem trabalhando essas questões, né? A gente viu do grama, viu do metro e hoje a gente vai ver os múltiplos e submúltiplos do litro. Isso mesmo. O leite, um suco, exatamente. A água, né? A capacidade de líquido é igual ao volume inteiro de um recipiente. Afinal, quando enchemos o líquido, assume a forma de recipiente assim. É mais ou menos isso. Você tem uma garrafa, né? Você pode até, qualquer tipo de garrafa. Se você colocar 1 litro de água, 1 litro de café, 1 litro de suco, 1 litro de leite, aquele que for líquido, você vai perceber que aquele líquido vai ficar na mesma proporção que é a garrafa, mesma forma, tá? Assim a capacidade e o volume interno é do recipiente. A unidade fundamental da capacidade chama-se... A unidade fundamental de capacidade chama-se litro. O litro é uma das unidades de medida usadas para medir os líquidos. Exemplo, gasolina, leite, óleo, água, suco, tá certo? Além do litro, a medida de capacidade mais usada é o milímetro, né? O mililitro, que é representado pelo símbolo ml. Com ele podemos medir a capacidade de remédio ou vacina que tomamos, por exemplo. O que está dizendo aqui no mililitro? Você está gripado ou alguma coisa aconteceu com você, você vai no médico, o médico passa, né, a quantidade certa daquela medicação. Geralmente ele vem em líquido e traz um copinho. E aquele copinho tem a medida 2,5 ml, né? 5 ml, dependendo do remédio, dependendo também do tamanho da pessoa, se é uma criança, um jovem, um adulto ou um ancião, né? Vai também pelo tamanho, mililitros, certo? Ou vem aonde? A medicação vem com a seringa, onde você retira, né, retira o remédio desse vidro e passa para a seringa, trazendo lá a medida correta que você deve ingerir, ok? Aí ele vem, ó, múltiplos e submúltiplos do metro. Então, a gente vai ver aí, na página 122, observe, né, líquido, múltiplos e submúltiplos do litro. Aí aqui vai ter os nomezinhos deles, ó. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Observe que é bem parecido com as outras medidas que nós estudamos anteriormente, tanto do metro como do grama. A diferença aqui é que entra o litro no final. Ó, quilômetro, lembra? Representando o metro, certo? Mas aqui, como é líquido, fica quilolitro, hectolitro, decalitro e assim sucessivamente. Observe que ele vai ter as mesmas regras tanto do metro como do grama. Quando ele diz, ó, nessa partezinha aqui, observem, tá? 1000 vezes maior que o litro, né? Ele está dizendo que é 1000 vezes maior do que o litro. O hectolitro, ele é 100 vezes maior que o litro. O decalitro, ele é 10 vezes maior que o litro. O litro, 10 vezes menor do que o litro. O decilitro, tá? O decilitro é 10 vezes menor. O decilitro, o centilitro, ele é 100 vezes menor e o mililitro, ele é 1000 vezes menor do que o litro. Observe aqui, ó. Certo? Do litro, voltando, ou seja, da direita para a esquerda, eu tenho os maiores que o litro. Do litro,
em diante, ou seja, do litro à direita, né, para chegar no mililitro, eu tenho que menor, tá certo? Aí ele continua, 1 litro tem 1000 mililitros, meio litro tem 500 mililitros. Exemplo, 3 litros para mililitro. Aí fica lá, 3 vezes 1000 igual a 3 mililitros, né? 15 litros para mililitro. Aí eu vou fazer 15 vezes 1000 igual a 15. Isso é o que? Transformação. Estão lembrando? Que lá no metro, no grama, existiu 10 vezes, né? Ou dividindo quando estava... Lembra dessas... Da esquerda para a direita, você multiplica. Da esquerda para a direita, você multiplica. E da direita para a esquerda, você divide. Isso no grama, isso também aonde? No metro. Aqui também você pode fazer as transformações. Transformar uma medida em outra, usando as mesmas regras. Então, vamos lá para a página 122, que ele traz a tarefinha para a gente. Olha só. Faça a representação das medidas abaixo. 123, questão 4. Aí ele diz 19 litros e 5 centilitros. Simples, 19 eu escrevo. 19,5 centilitros. Aí eu coloco 0,5 L, porque ele é centilitro, né? Aí ele tem lá de 10 quilolitros e 11 litros, 10,011 KL, tá certo? Lembre como eu falei para vocês, se caso vocês têm dúvida quanto ao multiplicar e ao dividir, eu faço simplesmente a minha tabelinha. Eu pego minha tabela, escrevo lá todas as medidas, desde o litro aos seus múltiplos e sobremúltiplos, pego aquele valor e escrevo dentro da tabela. Então, eu vou saber como é que ele vai ficar e o que ele é dentro da tabela. Fica mais fácil para mim. Você já sabe como faz isso, que nós trabalhamos tanto no metro como no grama, e você vai seguir a mesma regra para o litro, tá certo? Aí ele tem lá, quinta questão, ó, complete corretamente. A, o litro é a unidade principal das medidas de quê? De capacidade, né? Então, tá fácil, é só você complementar, né? O litro é a unidade principal das medidas de capacidades. B, ele é representado pelo símbolo. Que símbolo a gente representa ele? O L, tá? Aí do litro. O decalitro, e o hectolitro e o quilolitro são o quê? São os múltiplos. São os múltiplos do litro. E quem são os submúltiplos? Ora, se o decalitros, né? O hectolitros e o quilolitros são os múltiplos, o restante, que é o mililitro, o decilitro e o centilitro, vai ser os nossos submúltiplos do litro, tá bom? Página 124, ele traz lá a questão 7, escreva como se lê as medidas abaixo. Aí eu tenho lá 9,17 da L. O que isso quer dizer? Aí você coloca 9 decalitro e 17 decilitro. Professora, como é que eu vou saber? Pela tabela. Você faz a tabela, põe os múltiplos e os submúltiplos do litro, coloca, né, a numeraçãozinha lá dentro e você vai saber que ele representa 9 decalitros e 17 centilitros. A B, temos lá 145 ml. O que quer dizer 145 mililitros? E assim você faz os próximos. Nós temos lá na página 124, resolvendo os problemas a seguir, tá? Ele traz, na segunda-feira, papai encontrou um posto de gasolina com os seguintes preços. Aí tem lá, 3,75, 3,04, 3 e 2, né? E traz as questões. Então, papai abasteceu 50 de gasolina. Com quantos litros de gasolina papai abasteceu o carro? Ora, se a gasolina equivale a 3,75, é só você ver o valor que ele pagou. Ele pagou quanto? 50. Você vai aí fazer como? Você vai pegar o 3,75 e dividir por 50. Aí o resultado você sabe, né?
Que ele pergunta, ó, então papai abasteceu, ó, com quantos litros de gasolina papai abasteceu? Pronto. 50 foi o valor que eu paguei. 3,75 é o valor de um. Então, eu vou pegar os 50 e dividir por 3,75 e o resultado dele vai ser a quantidade de litros de gasolina que eu comprei. Ok? Certo? Então, beijo a todos. Se tiver dúvida, já sabe onde me encontrar. Não fique na dúvida, porque são questões de prova. Beijo a todos vocês e até o próximo vídeo aula.